Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, muito bem-vindos ao canal Ouroboros. Aqui vamos falar de filmes, séries, cultura pop, nerd, games e tudo que foi interessante pra te comentar, né? Não há limites, não há limites. E aproveitando a semana de lançamento da DLC de Resident Evil 4, Separate Ways, vamos aproveitar o embalo e trazer essa franquia maravilhosa de games para o quadro Porquê, onde através do raciocínio, lógica básica, respondemos questões da cultura nerd em geral e para estrear surfando aí nessa onda de live actions também, né, de games, onde a gente teve série de The Last of Us, Halo, Uncharted, Sonic, Silent Hill, pelo menos esses dois últimos eu gostei, o resto nem foi tão bom assim. E a gente tem uma pergunta aí, né? Por que nunca tivemos um bom live action de Resident Evil? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Antes de continuarmos, vamos apenas lembrar você de deixar o seu like, se inscreve, comenta, compartilha, deixa aí a sua opinião sobre como nós podemos responder essa pergunta do porquê. Vai que a gente encontra alguém que realmente acha os live actions de Resident Evil bons. Olha, por incrível que pareça, conheço sim pessoas que gostam dos primeiros filmes do Resident Evil. E assim, para não ficar uma coisa muito sozinha, eu vou trazer algumas outras opiniões além da minha, tá? Então vamos ter alguns comentaristas aqui comigo. E lembrando a todos vocês que teremos spoilers de leves. Ou não, né? Porque Resident Evil no geral a gente vai ter que falar sobre o que acontece. E inclusive sobre filmes e séries aí. Então você já está avisado. Antes de darmos seguimento aí, vamos primeiro apresentar aqui o nosso primeiro comentarista, que vai dar um apoio aí para o nosso vídeo. Se apresenta aí, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Folker. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Crono por essa oportunidade de fazer alguns comentários, né, mostrar um pouquinho das minhas opiniões, não tão boas, né, sobre as séries e filmes de Resident Evil. Mas eu agradeço de verdade a oportunidade, Crono. Eu tenho 32 anos, jogo Resident Evil desde o PlayStation 1, o primeiro Resident Evil, que pra mim até hoje é o melhor de todos. O remake também é muito bom, mas o primeiro tem aquela nostalgia de quando eu era criança nos anos 90. Então tem um espacinho guardado no coração. Sou muito fã da série, sou muito fã de Survival Horror. Resident Evil e Silent Hill estão nos meus top 2 nessa ordem. E eu fico muito feliz de passar um pouquinho da minha opinião para vocês. Espero que vocês gostem. E, logicamente, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, de deixar o curtir se gostou, de deixar o não curtir se não gostou. E, pessoal, tudo que eu tô falando aqui é de coração, de peito aberto e respeitando a opinião dos outros. Essa é apenas a minha opinião. Muito obrigado, Crono, mais uma vez pela oportunidade e tamo junto. Bom, antes de mais nada, vamos lá. Alguém que sabe responder o porquê aí logo de cara? Fácil, fácil, fácil? Isso é uma boa pergunta, porque nunca tivemos uma boa live action de Resident Evil, é porque o diretor nunca teve esse objetivo. Nunca foi o objetivo do diretor fazer uma live action fiel às histórias do game. Uma história fiel aos games. O que simplesmente ele faz é pegar o título e surfar nessa onda, no título. Pegar o título para ele e criar uma história que seja pelo menos semelhante. É isso, tá respondido. O objetivo nunca foi esse. Sobe os créditos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Alguém acha que alguma produção teve como foco absoluto, né, aprofundando mais no tema, né, para não ficar muito curto, que era qualidade, efeitos, direção? Porque, na minha opinião, isso nunca aconteceu. Todo mundo pegou um nome com não tenho nada melhor para fazer hoje, vamos tentar faturar uma grana, mas vamos analisar isso com calma, usando como base as produções que tivemos até agora.
Resident Evil. You're all going to die down here. Paul W.S. Anderson, amado diretor de cinema, odiado por muita gente, amado por outras, fez o primeiro Alien vs Predador, que eu gosto desse filme, Os Três Mosqueteiros, Corrida Mortal. Eu lembro que um tinha o Jason Statham, sei lá como é que fala o nome desse cara. Lembra até Twister Metal, né, que é um outro game. Jogo que até teve uma notícia recente, tem uma série, alguma coisa assim. Fez Mortal Kombat, o antigo, e há poucos anos fez Monster Hunter. Esse já é um diretor bem conhecido no cinema geral, ele gosta de fazer live action de games. Então, né? Paul Anderson, respeito muito, na verdade, né? Ele faz um dos filmes que eu gosto até hoje. Doa quem doer, o Mortal Kombat antigo pra mim tá de 10-0 no novo. Mesmo o pessoal metendo pau, eu gosto muito. Mas vamos lá, né? Começa que o protagonista de 5 filmes, 5, 6, não me lembro agora quantos são, não existe na série. Ah, ela é legal, ela faz acrobacias, ela tira pra todo lado. Pô, colocar a cena do Leon, dos lasers de Resident Evil 4. Até aí ok, mas pô, o Nemesis capturado, aí não, né? Aí o negócio ficou meio Frankenstein. Eu não, sinceramente, não curti muito essa ideia. Cara, tirando o Nemesis, alguns fatores, aquele Wesker que pra mim não faz sentido nenhum, poderia se chamar qualquer outra franquia, qualquer outro nome, não precisaria ser Resident Evil. Podia ser Extinção. Pronto, Extinção, tá aí. Franquia Extinção 1, Extinção 2, a Extinção continua. Extinção 3, ainda existe extinção, e por aí vai. Então, os primeiros filmes do Resident Evil, desse diretor, eles agradaram sim pessoas. Não digo que são filmes ruins, do ponto de vista de pessoas que não conhecem a história. Para um filme de ação, para um filme de zumbi, cara, é um filme bacana. Mas para quem conhece toda a história do jogo, pô, soa como bosta. Eu compartilho bastante da opinião de vocês, mas assim, vamos pensar o seguinte: alguém realmente acredita, depois de ver a saga de filmes do Paul Anderson sobre o Resident Evil e conhecendo o enredo dos jogos, um enredo que é valorizado ao máximo, alguém realmente acredita que o principal objetivo dele era fazer uma boa adaptação com um roteiro bonitinho, qualidade primorosa, aquela intenção genuína de fazer uma obra digna desses enredos dos jogos? Nope. Não, claro que não, isso nunca foi o objetivo dele. O objetivo dele não foi criar uma obra, um filme fiel às histórias. Ele simplesmente pegou o título, pegou um tema que esse título representa e fez uma história baseada na cabeça dele. Pegou alguns personagens que são citados nos jogos para chamar um pouco, tem o Nemesis, tem o Jill. E simplesmente assim, só para pegar o nome do personagem, mas isso nunca foi o objetivo do diretor, fazer uma história fiel. Óbvio, ninguém aqui consegue ler a mente do Paul Anderson e saber quais eram as reais intenções dele, mas fica explícito que, pelo que ele fez, ele tentou dar um destaque para a própria esposa, né, a Milla Jovovich, como atriz de ação, né, que ela tá bem forte nesse ramo, adaptando uma história com foco nela, e que usasse os jogos como mera referência para trazer os espectadores que já conheciam o título, né? Ou seja, todos aqueles filmes nunca tiveram um foco no roteiro, um roteiro de qualidade, expor uma história que desse importância ao enredo dos games, sequer tentou abordar de alguma forma uma fidelidade dos personagens que já estavam estabelecidos. Foi só um uso do nome, um monte de bobagem com um formato de filme de ação, né? Ele é até bom nisso. A protagonista Alice vai ser a agente especial e às vezes ela tem até o nível da Jean Grey dos X-Men, né? Do filme 13, então, pelo amor de Deus. Jean Grey. É quase um X-Men Evolution ali. Você até pode gostar de filme ruim, eu gosto de alguns, mas assim, não é bom. Bom, não é. Eu não vou mentir, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é feito em muitos filmes, muitas histórias que são baseadas em quadrinhos, em jogos também, que já aconteceu bastante. Quem não lembra do filme Double Dragon, no filme do Super Mario, que são filmes horríveis, mas pra quem não conhece a história, é um filme divertido. Vamos!
Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. O filme novo, diretor novo, nova chance de sucesso, de ter um filme bom. Veio um filme bom? Sabe de nada, inocente! O diretor da vez foi Johannes Roberts, um diretor bem voltado ao terror, tendo roteirizado e dirigido muitos filmes do gênero. Pensamos, agora vai dar bom. Não é possível que vai dar ruim de novo. Não é. Hoje não. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! O cara dirigiu Medo Profundo, Os Estranhos, VHS 99. Acho que desses filmes eu só assisti Medo Profundo e acho que VHS 99. Não é bom, mas não achei horrível, mas também não tenho a mínima vontade de ver de novo. No VHS até tem um bicho que tem a cara do William Burke na segunda transformação. Então o Johannes Roberts não ia apenas dirigir um filme de Resident Evil, como também ia ser o roteirista. Fora que depois de anos e anos, né, de filmes do Paul Anderson, todo mundo já sabia que o que todos mais criticavam, né? A falta de fidelidade com jogos, falta dos personagens que não batiam com o que a gente conhecia. Então assim, o cara tinha a faca, o queijo na mão, oportunidade de ouro, mesmo que o orçamento não foi lá, essas coisas, era muito difícil errar, muito. O gênio então pensou assim, coloca uns personagens do game clássico, pego a história, adapto mais ou menos o que eu entendi, junto tudo em um filme só e dane-se, os personagens que eu não manjo vou cortar. E aí, pra garantir o sucesso, vou juntar a história de 2 jogos com enredo suficiente pra criar uma série com várias temporadas e vou resolver tudo em um filme de 1 hora e 47 minutos. Confia! Cara, não precisa ser um grande entendedor pra perceber que isso não tinha como dar certo. O objetivo certamente não era primor com qualidade, porque mesmo com um orçamento de pastel com caldo de cana de 25 milhões de dólares, bem menos que os 40 milhões que o Paul Anderson teve pro 6º filme da franquia, com um bom roteiro, boas direções, decisões ok, um filme com o objetivo de realmente ser bom, conseguiria ser meramente bom, podia ser até medíocre. 25 milhões de dólares é um orçamento baixo comparado aos filmes atuais? Mas eu vejo tantos filmes com orçamentos baixos fazendo milagres e filmes bons, então isso aí pra mim não é uma desculpa você ter um orçamento baixo e fazer filme de péssima qualidade. Exemplo disso são os Jogos Mortais. O primeiro filme teve um orçamento baixíssimo, olha os sucessos que teve uma franquia enorme. Não tem desculpa de fazer um efeito especial ruim, cara. Existe maquiagem, não precisa ser tudo em CGI, existe maquiagem, existe pessoas que atuam bem. Entretanto, compilar 2 jogos enormes em um filme era como fazer 2 filmes em um só. E fora um roteiro completamente safado que destruiu qualquer chance de termos algo meramente decente. Nem medíocre dava pra ser. Sei que não apenas eu, mas falamos bastante em fidelidade com o material original, mas esse filme que prometia entregar essa fidelidade maior, já que trazia um foco nos personagens dos jogos, não apenas descaracterizou a história com o plot de que o William Birkin era uma figura paterna para Claire e Chris Redfield, o que não faz sentido nenhum, além de mudar eventos chaves no enredo dos jogos, como o motivo da Claire ir à própria Raccoon City, porque ela estava buscando o irmão desaparecido. Se ele estava desaparecido, ele não deveria estar no filme, a não ser que esse filme abordasse o primeiro jogo. Aquela história de misturar tudo, fica tudo errado. Já que, além da maioria da própria jogatina ser muito maior que o tempo do filme, se fosse para analisar só o jogo, gravar e mostrar como se fosse os acontecimentos dos jogos, dentro do universo dos jogos se passam semanas, meses entre uma coisa e outra. E assim, esse roteiro não respeita a lógica básica, que era muito mais fácil você simplesmente jogar, entender e transcrever. Então assim, parece que isso era muito difícil pro querido Johannes. Não consegue, né? E ele tinha que criar alguma coisa totalmente nada a ver, totalmente nova. O que é horrível. Horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Porque aí fica totalmente fora do que era a ideia de fazer uma coisa mais fiel, né?
Mas aí pensamos, poxa, vai ter o personagem dos jogos, dos games, pode ser que eles fiquem legais. E é aí que eu consegui sentir saudade do Paul W.S. Anderson. E olha que eu não consigo tancar os filmes de Resident Evil dele. Mas assim, nesse ponto, o Paul W.S. Anderson conseguiu pelo menos caracterizar melhor os personagens dos jogos na franquia que ele fez do que o Johannes fez agora. E aí quando você compara os personagens caracterizados com os detalhes da roupa, a franquia anterior acaba sendo melhor do que esse que seria o reboot. E assim, pessoal, não se trata de ator ou atriz A, B, C, D, quem que é fulano, quem que é ciclano. Não estamos falando da qualidade do ator em si. Até porque a caracterização, acredito que não seja feita pelo próprio ator, né? Tem uma equipe para isso. Mas sim da identidade visual, que já existe nos jogos, já existe fora dos jogos, já que a franquia se expandiu para vários outros lugares. E assim, quando se trata de identidade visual, você vai trabalhar com aquilo que você conhece. Você não vai criar uma coisa completamente do nada, achando que isso vai dar certo, porque certamente não dará. E infelizmente vamos falar disso mais pra frente, porque isso se repete, é um erro comum. O ponto é que esse filme conseguiu errar tanto nisso, mas tanto nisso, que nem mesmo a personalidade dos personagens ficou meramente parecida com alguma coisa anterior que já estava estabelecido. Ninguém nesse filme acabou sofrendo maior descaracterização porque o Leon Scott Kennedy, onde as cenas dele são tão horríveis, mas tão horríveis, que não parece nem estar num filme de terror. Vem cá, eu soube que você atirou na bunda do seu parceiro no treinamento, é verdade? Leon S. Kennedy. O S é de quê? De sonso? Eu tô zoando, moleque. O que você tá fazendo aqui, Leon? Você chamou todo mundo na sala de reunião, por isso que Eu não chamei você, seu imbecil! Você não, Leon, todo o resto! E se alguém entrar aí e não tiver ninguém na recepção? Uma velha procurando um gatinho, por exemplo? Nossa senhora, volta pra lá, meu filho, e corta essa chuva, seu rico vagabundo! Aqui não é Woodstock, não! Essa é boa, né? Só acho que tá travado. Sim, sabemos que o Leon no segundo jogo, quando ele aparece, ele é um policial novato, ele acabou de entrar para a corporação, era o primeiro dia de trabalho dele, mas ele nunca foi incompetente, tanto que dali ele saltou para agente do governo. Ele nunca foi um idiota que não sabia, por exemplo, mexer numa arma, como acontece na cena com a Claire, que é uma civil. Onde já se viu o policial treinado, recém-saído da academia, que não sabe mexer numa arma, e uma civil sabe. Isso não faz sentido, nem com a história, nem com a lógica básica. É simplesmente péssimo. O Jonathan, quando ele escreveu esse roteiro, ele devia estar bêbado. Não é possível. Os personagens do game, não só o Leon, são absolutamente desconexos da obra original. Um negócio horrível, assim, ruim mesmo. Assim, que fica claro que o objetivo desse filme era tentar reiniciar a franquia de Resident Evil nos cinemas, né, no caso dos live actions, com um orçamento baixo, né, porque tava em queda a franquia do Paul Anderson. Então eles falaram, não vamos investir tanto dinheiro assim. Então eles estavam tentando exprimir algum lucro, usando a marca que estava em alta por causa dos últimos jogos lançados, em especial os remakes que abordavam Raccoon City, tanto que o tema do filme era esse. Só que assim, ser bom não era um objetivo aparentemente, porque não era nem terciário, para dizer. É uma pena. Oh, no, Eu me senti exatamente como o Rick Grimes nessa cena quando eu vi o trailer dessa série. Juro, é triste. Todo mundo que ama Resident Evil sempre sonhou com uma série bem feita sobre os jogos envolvendo alguma coisa desse tipo. Todo mundo que gosta da franquia sempre sonhou com isso. E aí a Netflix vem o quê? E me traz uma série teen
Sim, essa é a cereja do bolo. Vamos perguntar. Alguém que conseguiu sobreviver à tortura, que conseguiu ver todos os episódios dessa série, acha realmente assim que ela queria realmente ser boa, que ela tá aprovada, que a galera curtiu? Reprovado! Como eu posso dizer que o objetivo da série não é ser boa? Bom, a série não foi escrita aparentemente para dar um retorno financeiro, já que o primor com qualidade é inexistente. Mesmo com um orçamento vigoroso, não foi barata. Teve vacilos de produções e esses vacilos da produção são fáceis de encontrar e alguns até já viralizaram com videochamada feita pelo Paint, tablet fazendo imagem sem ter câmera, chamadas pela internet sem internet. São detalhes bobos, idiotas, mas são coisas que, assim, qualquer mínimo cuidado, alguém na pós-produção olhou ali, ele teria editado, teria evitado, teria resolvido. Não é possível, assim, gente, é um produto financeiro, não é só um entretenimento simples, isso aí é dinheiro, isso é um negócio. E assim, quando o prezar pela qualidade existe, nem que ele seja mínimo, esse tipo de coisa não passa assim tão fácil, não é possível. Posso dizer o seguinte, vou ser sincero, aguentei assistir um episódio e meio da série, não consigo opinar muito sobre, mas desde os trailers, desde os teasers, eu sabia que aquilo era um Resident Evil Teen, vamos dizer assim. Esse é mais um caso que você poderia colocar qualquer outro nome ao invés da marca Resident Evil. Ao invés de Resident Evil, né, a série, loucuras no fim dos tempos, adolescentes perturbados, e eu acho que foi um completo desperdício, tá? Eu vi só trailers dos outros episódios, não gostei do que eu vi, não gostei do primeiro episódio, foi maçante, 1 hora sentado na frente da televisão, com aquele terror de ação que eu achei terrível, de um jeito bem ruim. Eu sinceramente não gosto de opinar muito dessa série, porque eu não consegui assistir, não digeri. Ah, você é aquele fanático de Resident, isso sou. Li os livros, HQs, vi todos os filmes, joguei todos os jogos, inclusive os jogos que ninguém quase joga, o Gaiden de Game Boy, Dead Eye, por aí vai. E cara, se for pra falar de Resident Evil, fale de Resident Evil. Resident Evil não se resume em uma série de zumbi. Respeita a série. Essa é a minha opinião, respeita a raiz que teve, traga algum fundamento e não pegue qualquer modinha que tá acontecendo, coloque um bando de atores teens sem perfil nenhum pro papel e dê o nome de Resident Evil, né? Bom, já sabemos que não era para ter um bom retorno financeiro, né, já que não tinha nem mesmo qualidade, um produto sem qualidade não vende, né? Então vamos lá, será que era para agradar os fãs dos jogos? E aí eu posso dizer que nem chegou perto, né? Porque o único personagem de real background nos jogos e que aparece na série é Albert Wesker. Só que aí vem um detalhe. Albert Wesker é originalmente um ariano genocida de ideias radicais, preguei uma suposta raça superior evoluída, né, através do Ouroboros, que era uma BOW que ele criou, salvando quem tivesse esse DNA superior recombinado com esta arma biológica. E assim, na série, o Wesker é completamente desconstruído e ele acaba tendo sua imagem completamente desvirtuada da original. Eu nem vou comentar a descaracterização do personagem quando se fala da escalação do ator, né, que foi o Lance Reddick, um excelente ator, que Deus o tenha, né, infelizmente faleceu. Só que assim, escalaram um cara para interpretar um ariano que faz alusão a uma ideologia genocida, de que você já deve ter entendido quem. O problema não é meramente a descaracterização ou a caracterização visual, né? Mas sim a mudança radical da personalidade do personagem, que é extremamente conhecido nos games. É o mesmo erro idiota do Bem-vindo a Raccoon City. Resident Evil de um ator só. Esse ator tem nome, Lance Reddick. E por sinal ele nem interpretava um Wesker de verdade ali, né?
Então, vou te dar um spoiler aí, mas sim, o Lance, ele interpretava Albert Wesker e todos os Albert Weskers. Mais ou menos assim. Ele era, dentro da série tem um flashback onde mostra que ele era o Albert Wesker que você vê morrer em Resident Evil 5, até onde sabemos, dentro do vulcão. E sim, ele também interpreta todos os clones que a história justifica para fazer o Albert Wesker. Só que aí tem dois problemas. Primeiro que a caracterização do personagem em relação à personalidade, em relação à forma de agir, a forma dele lidar com as situações, não parece Albert Wesker em 90% da série. Não que o ator não tenha se dado, mas o ator é muito bom. O Lance era incrível, ele é o melhor que tem dentro daquela série. E o mais chato é pensar que só ele era o melhor. O problema é que, além dele não ter essa caracterização da personalidade do Albert Wesker, é visível que eles tentaram fazer alguma inclusão, alguma pauta social. Não me importo de existir isso, só que totalmente injustificada. Primeiro porque você substitui um ariano genocida de ideologia que vocês sabem qual é, por um cara negro. O que é ofensivo, muito ofensivo. Ao invés de você estar incluindo ele num personagem que fosse muito mais proveitoso, onde você poderia fazer, sei lá, alguém que já existe. O próprio Josh, que aparece em Resident Evil 5 e combate o Albert Wesker, ele é um personagem excelente. Pena que ele não é valorizado. E aí você põe ele pra fazer essa inclusão. E faz isso de uma maneira mal feita, porque o Wesker já tem uma identidade visual, ele já tem uma aparência, ele já tem definido os seus traços, a sua personalidade, o seu jeito de falar, de agir. E aí você acaba mudando tudo, confunde a história e, pra piorar, faz isso sem uma boa explicação. Pô, eu mesmo, quando eu assisti a série, eu fiquei pensando várias vezes, não, deve ter uma explicação que faça você entender que aquele Albert Wesker pode ser realmente o dos jogos, pode ser o cara que você conhece. E aí vem o plot da clonagem, o plot que existiam vários Albert Wesker que ele se clonou para continuar trabalhando nas sombras da Umbrella. E aí você poderia, se você quisesse, fazer uma inclusão multissocial de 500 Wesker se você quisesse fazer. Você podia fazer um Wesker japonês, chinês, índio, americano, branco, azul, amarelo, verde. O Wesker é um engenheiro genético, ele é um cientista, ele não é só o ex-capitão da STARS. Ele literalmente tem todo um background que justificaria ele fazer clones de aparência diferente daquela versão original loira ariana que a gente vê nos jogos, justamente para despistar a Umbrella. Mas não, a série não dá explicação nenhuma, é simplesmente bota um lance para fazer vários personagens que são todos o Wesker. E que seria uma ideia idiota, até mesmo do plot que ele tentou desenvolver, porque por que o Wesker ia se clonar e deixar todo mundo com a mesma cara dele? Tipo, se ele tá tentando fugir, ficar nas sombras e desaparecer, não faz sentido. Não só não faz sentido, como os próprios clones dele serem defeituosos e ter a necessidade, no caso das duas filhas, para que ele fique se automedicando com o sangue delas para se manter vivo. Tipo, o engenheiro genético mais incrível da Umbrella, aparentemente, né? Não conseguiu fazer um clone. É isso, ele não conseguiu se clonar direito. Enquanto isso, a gente tem a Carla Radames lá com o C-Virus no Resident Evil 6 e ela, praticamente, além de se clonar, ela conseguiu simplesmente assumir a aparência de uma outra pessoa completamente diferente do que ela tinha. Então, tipo, não foi nem plástica. Ela era, sei lá, um clone, uma modificação, alguma coisa assim. E, porra, como assim? E pra piorar isso, além de clonagem, que é um plot que a gente desistiu lá no Paul Anderson, né? Ou várias Alices, a gente ainda tem o que? O clone bebê de proveta, sei lá, que são as filhas do Wesker, que uma parece um pouco com o Wesker, outra não parece com o Wesker, mas o Wesker não parece o próprio Wesker. E assim, né? Duas garotas teens jovens, doidas pra namorar e fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o Resident Evil, mas é isso aí, elas estão lá. E aí entra a pior qualidade que a série pode exibir, né? Duas atrizes que pode se pegar as versões jovens, as versões adultas, são horríveis, horríveis. Não dá pra dizer que é bom, não dá pra dizer que é mediano ou que elas são medíocres, sei lá. Não, é ruim, só é ruim, parece Malhação, só que piorado. O Cabeção faria um papel melhor aí. E o pior de tudo, porque além da atuação ser muito fraca, muito ruim,
você tem um roteiro tão ridículo, mas tão ridículo, que ele faz com que você se desapegue das protagonistas. Você pega raiva delas, você pega ranço, que é uma coisa horrível. Você olha pra elas no meio do plot e fala, meu, que essa personagem podia morrer de tão ruim que é. Você vê elas entrando na Umbrella com um áudio de WhatsApp do Wesker, que não tem segurança nenhuma, né? Eles simplesmente botam o áudio, o sistema de segurança é totalmente falho e elas entram lá, não tem um guarda, não tem ninguém. E pra piorar é o seguinte, as ideias mais estúpidas de atitudes que você poderia tomar numa situação daquela, elas tomam. Por quê? Porque o roteiro decidiu que ia ser assim, e as atrizes não são boas, e o personagem é ruim, então é tudo ruim. Não tem como salvar nada disso aí. As conversas nada a ver, uma falando de teste em animal, beleza, e aí ela decide invadir o trabalho do pai dela, foda-se o pai dela, o emprego, qualquer coisa, né, não importa o sustento, ela só quer meter o louco, e a outra vai explorar Raccoon City pela internet, dar um Google lá e fala, nossa, ninguém sabia disso, e tipo, tá no Google, todo mundo sabia disso, né, no Resident Evil 4 todo mundo sabe que deu merda. Não sabe exatamente o que aconteceu em Raccoon City, mas a Umbrella acaba sendo destruída no próprio Resident Evil 4 após ele já detalha isso. E aí elas simplesmente vão atrás de uma coisa que tecnicamente o mundo inteiro já tá sabendo, e o plot é esse. E não faz sentido, não tem sentido nenhum, nada disso tem lógica. Aí assim, no passado o papel da Jade é flertar e tentar descobrir alguma coisa sobre o Umbrella, depois que a Billy foi mordida por um cachorro zumbi. E aí é o seguinte, elas vão fazendo as coisas por trás das costas do próprio pai, ignorando todos os avisos dele, fazendo um monte de merda. E é isso, o passado é isso, a Billy passando mal, todo mundo achando que ela vai virar um zumbi, um monstro qualquer hora dessa. A Jade desconfiada que isso vai acontecer, mas tipo, foda-se, vamos fazer ela ir numa festa no meio de uma infecção. Por quê? Porque sim, porque o roteiro pede pra ter um namorico ali no meio. E aí, fora as tiradas, né, de tipo, eu sou vegana e tipo, isso não agrega nada pra história, mas tá lá. E pra finalizar isso daí com um balde de merda, a gente vai pro futuro. No futuro, o papel da Jade é ser capturada todos os capítulos. Termina um, ela é capturada, ela escapa, sai, vai, volta, é capturada de novo, escapa, vai, volta, é capturada de novo. Aí ela mata a própria amiga porque ela não sabe conter um zumbi e tenta fazer uma vacina que não faz sentido. E é isso, o mundo já tá acabado, tá destruído, e pra que você quer assistir isso? Por quê? Porque não faz sentido. Aí a Billy é do mal, a Billy do futuro é do mal. Por quê? Porque ela é do mal? Não importa, ela já era ruim desde o começo, porque ela era chata. Todo mundo é chato nessa porra. E aí a ideia é o quê? É atrair pessoas novas, colocando personagens com desenvolvimento de série teen? Como? Sem qualidade, com os fãs dos games já puto, porque fugiu total do bom senso pra com a história dos games, falando mal pra caramba, e aí é o seguinte, porque você tem um problema básico, porque tecnicamente continua do Resident Evil 5, mas não parece, porque parece diferente, e era pra ser, era pra adaptar, mas não adapta nada, e aí você tem certeza de que o cara que é teen, já sabe, a galera nova que curte o TikTok da vida, os caras não estão ligando pra Resident Evil, eles não vão ver uma série teen de zumbi, porque tem 500 outras coisas mais legais pra eles do que isso. Então não vai funcionar. Principalmente porque é muito mal feito, é muito mal escrito, é muito mal desenvolvido, ninguém ali tem carisma pra nada. O único que tem carisma é o Lance fazendo o Wesker, e é um Wesker que não faz sentido com o Wesker. Então assim, só desperdiçou o talento do cara. O cara é incrível, podia fazer muitas outras coisas, mas isso daí, sei lá, ele pagou os boletos antes de morrer, né, infelizmente. O que fica claro é que não foi segredo pra ninguém que essa série da Netflix, com qualidade técnica, roteiro e enredo absolutamente horríveis, tinha como um dos objetivos principais talvez a desconstrução do Resident Evil e um remolde de abordagem mais moderna, tentando criar uma história com mais diversidade, uma tentativa de criar um clima teen para gerações mais novas do Twitter, agora X. E assim, como eu já disse, diversidade por si só não é um problema, quando o foco é trazer um produto bem feito, bom, com qualidade, um roteiro, um enredo bem trabalhados. A sensação é que a série tentou se blindar de críticas se escondendo atrás de algumas pautas, botaram umas minorias e assim, se ninguém gostar, a culpa é disso, né? Mas não é, o problema é que é ruim. Então assim, o cancelamento é absolutamente necessário, como foi cancelada, porque falta qualidade. As pessoas não vão gostar de um produto mal feito, principalmente quando o objetivo não é ser bem feito. Você tem erro técnico, você tem erro de enredos, tem erro de roteiro, você tem um monte de erro. É muito ruim. Dá pra fazer alguma coisa melhor? Dá pra fazer isso e ser bom? Claro que dava, era muito fácil. Qualquer um poderia, que conhece, né, tem algum conhecimento sobre
o enredo dos jogos, conseguiria criar uma série absolutamente incrível. Tenho até vontade de fazer um roteiro desse, sei lá, soltar um vídeo só de... Escuta, essa seria a história que eu faria se eu fizesse uma série. Daria um trabalhão, talvez eu faça. Mas do jeito que a série foi escrita, não dá, não tem primor, não tem qualidade, não tem roteiro, não tem enredo, não tem conhecimento. É só um caça-níquel com o nome de Resident Evil. E pra piorar toda a situação, parece que depois daquilo não tem mais nada de live action, porque ninguém é doido o suficiente para investir grana de novo. Ou será que não? Então, meus queridos, a resposta básica é essa. Porque nunca tivemos um bom live action de Resident Evil, porque o objetivo nunca foi esse. Dá pra fazer uma boa obra de Resident Evil em live action que seja um sucesso absoluto? Claro que dá! É até relativamente fácil em comparação a criar uma marca do zero. Quer saber como? Deixa o like, se inscreve, comenta aí nos comentários o que vocês querem saber em detalhes sobre como seria. De repente eu faço. E também aproveita, deixa a sua opinião, sugere temas, compartilhe. E o próximo tema será: por que live actions de quadrinhos super-heróis? Por que o cinema desse tipo está em decadência? Por que será?